Olá, amigo do campo, tudo bem? Você sabia que o canal do agronegócio pode levar o seu produto ou o seu serviço para milhões de consumidores em potencial? É isso mesmo. Aqui no nosso canal, nós temos uma audiência extremamente qualificada. Podemos colocar a sua marca na casa do consumidor que te interessa. Para mais informações, entre em contato com a gente, aqui através desse QR Code. Muito obrigado, até logo. Olá, amigo do campo, seja bem-vindo à Academia do Agronegócio. Nós estamos aqui dando sequência com uma corretora especializada em seguro agrícola. Se você não assistiu ao nosso primeiro bate-papo, corre lá e dá uma olhada. O anterior, você vai encontrar o card aqui em cima, que vai te levar até a nossa primeira conversa, explicando a importância e desmistificando a questão do seguro, como você precisa. Enfim, foi um bate-papo de mais de 40 minutos, com muita informação valiosa, com a Luciana Campos, e eu acho que você não pode perder, tá? Lembrando também, amigo, que você vai encontrar ao longo dessa entrevista, desse bate-papo, o nosso QR Code para você tirar qualquer dúvida sobre o seguro. Você pode entrar em contato com a gente, a nossa central de atendimento vai te atender, vai encaminhar para a Luciana e a equipe dela vai falar com você, vai tirar todas as suas dúvidas, tá ok? Então, o nosso bate-papo de hoje é sobre seguro de máquinas agrícolas, a importância, enfim, eu não vou entrar nesse assunto porque o especialista está aqui com a gente aqui. Luciana, muito obrigado por estar novamente com a gente e está com você. Pode seguir. Eu que agradeço, Everton, a oportunidade e a alegria de estar com vocês aqui da Academia do Agronegócio e com o produtor rural, que merece uma informação de qualidade, uma informação verídica e útil para ele no dia a dia, né? Como você acabou de falar, a gente vai falar do seguro de máquinas e equipamentos, que nós temos aí duas modalidades. Então, este seguro do ramo agrícola, digamos que ele é o que mais produz apólices hoje em dia. O de maior volume em milhões e bilhões seria aí o de safra, e o de maior número de apólices seria o de máquina. Afinal, para o produtor rural ele plantar uma safra, ele precisa de muitas máquinas dependendo da dimensão em hectares que ele vai plantar, né? Então, ele possui aí diversas máquinas, colaboradores treinados para isso. Então, a gente vai falar agora das máquinas mais comuns, aquelas que a gente faz seguro todo dia e que é o dia a dia do produtor rural, né? Seriam essas máquinas: o trator, a colhedora de grãos, a colhedora de cana, o que eles chamam de colheitadeira, né? Às vezes o produtor faz aquela diferencinha assim entre as duas, mas muitos não fazem. Então é a colhedora de grãos, juntamente a sua duplinha querida, a plataforma de corte, né? Nós temos aí as semeadoras, temos os pulverizadores, colhedora de cana, nós temos aí as máquinas de café. Então, assim, máquina é o que não falta e é hoje uma variedade muito grande de diversas marcas. Disso o produtor rural sabe muito bem, né? Ele tem aí as marcas queridinhas dele, as confiáveis e as bem antigas de mercado, que crescem muito também. E ele utiliza, junto delas, os implementos, né? Máquinas e implementos, que são aqueles, por exemplo, preparadores de solo, arados de disco, e por aí vai. Uma infinidade de máquinas e implementos. Que se a gente for colocar num pacotinho básico e prático do dia, a gente vai falar de trator, colhedora, plataforma, pulverizador. O seguro dessas máquinas, Everton, ele é um pouco desconhecido no quesito valor. Às vezes o produtor rural, ele tem seguro aí, ou às vezes da máquina mais cara dele, ou ele tem seguro de uma parte da frota, da outra parte ele não tem.
devido a ele achar que o custo desse seguro é muito alto ou que aquilo não significa um investimento. Então, ele precisa entender que isso é um grande investimento e precisa o custo deste seguro estar dentro da planilha dele, de investimento com aquela máquina, com aquele plantio naquela época, e que as seguradoras, sendo as maiores e as confiáveis, não o deixarão na mão na hora de um sinistro desta máquina agrícola. Os sinistros, eles variam de todo tipo de dimensão e de motivos. Vamos dizer aí que, por exemplo, o trator, ele tem uma alta sinistralidade de danos elétricos. Ele precisa ser acionado, muitas vezes, por colisão com obstáculos em solo. Isso acontece muito também com as colhedoras e com as plataformas. Então, a gente precisa colocar a apólice correta para a máquina correta, para que ele tenha cobertura na hora da dor de barriga, que é o sinistro aí. No caso das máquinas mais onerosas, nós temos aí as colhedoras de grãos, 500 mil, 700 mil, 800 mil, e temos as máquinas colhedoras de cana, que das mais novas estão saindo aí em mínimo de 900 mil. Então, nós estamos falando de valores bastante altos, expressivos. Ele tem aí, por exemplo, o sinistro mais comum dessa máquina de cana seria o incêndio, que acarreta em perda total na maior parte dos casos. Sendo assim, pensar em colocar no custo, no investimento do trabalho dessa máquina, o valor do seguro é de uma inteligência e de uma simplicidade suprema também. É uma coisa simples de se ver. Eu tenho um bem, eu preciso segurá-lo. Quanto maior o valor, melhor tem que ser a empresa que vai fazer o seguro daquela máquina ali. No caso, os tratores, por exemplo, vamos falar de bolso agora, vamos falar de valor. É muito barato fazer seguro de um trator, gente. É muito barato. O valor varia entre 0,6% e 1,2% do valor do trator. A gente está falando aqui que se o seu trator, por exemplo, custa 100 mil, o seguro dele pode ser aí entre 600 e R$1.000. Nossa, é muito barato. A gente está falando ou não está falando de um custo muito bom, Everton? Sem dúvida. Eu tenho um carro que vale metade disso e o seguro é o dobro. Então, quer dizer... Exato. O seguro de trator, a gente ainda tem essa facilidade, assim, esse acesso do produtor rural ao custo muito bom. Isso em qualquer seguradora, tá? A gente não tem uma seguradora que esteja, por exemplo, cobrando 2% do valor do bem. Não tem, a não ser que, né, o corretor esteja aí arrancando mesmo na comissão e não considerando a realidade de mercado. A gente tem que considerar a realidade de mercado. Até porque, hoje em dia, o produtor rural é alguém informado, viajado, ele lê, ele entende do que ele está fazendo. Então, ele mesmo já vem para você assim, ó, meu trator é tanto e eu quero pagar tanto. E é isso aí, porque ele conhece. Então, a gente está falando de uma máquina que é o dia a dia do produtor, que é o braço direito dele, a mão na roda, que é o trator, por exemplo, e o seguro é muito em conta. E isso, a maioria das seguradoras especializadas em agronegócio ainda parcela esse valor em 10 vezes sem juros. Isso nós estamos falando, então, do produtor pagar aí R$800 em 10 vezes sem juros, R$1.000 em 10 vezes sem juros. Exato, ele nem sente. Não, sem dúvida, sem dúvida. Me tira uma dúvida agora. No seguro de veículo, por exemplo, tem a questão do perfil. Quem vai dirigir, parará, se é maior, quantos anos está habilitado, essa coisa toda, qual é o risco, guarda o carro aonde e tal. No seguro agrícola de um trator, por exemplo, existe também essa peculiaridade do perfil ou é uma coisa mais genérica? É uma coisa mais genérica, mas existe, por exemplo, assim, se você, produtor rural, vai operar a sua máquina, ou apenas você,
e um funcionário CLT, um funcionário contratado, carteira assinada, você pode colocar ali dentro do seu perfil, porque, Everton, no caso da máquina, o segurado é o objeto. E no caso do veículo, o objeto é segurado, mas também o condutor tem a parte dele de danos materiais, danos corporais. Né? Então, no caso da máquina, se quiser contratar, sim, existe o RC, máquinas e equipamentos, e existe o RC empregador, né, que faz ali a cobertura dessa pessoa, do operador da máquina. Mas vamos colocar uma apólice mais simples, onde a gente não contratou essa cobertura extra. Então, você pode sim, se a sua apólice é simples, você, com o seu perfil normal de produtor rural, operar você a máquina e o seu colaborador via CLT. Se você deseja emprestar a máquina, ceder a terceiros, você quer que o seu cunhado utilize o trator quando ele precisar, e quando você quer, por exemplo, assim, ceder mesmo, chama cedido a terceiros. Você pode, desde que essa cobertura esteja contratada. Porque no momento do sinistro, tudo será averiguado. Por isso a importância de você contratar um seguro com o especialista, igual eu estou te falando aqui agora. Você não terá cobertura se ocorrer um sinistro na mão de terceiro e essa cobertura não estiver contratada. Mas se você contratou, você pode ficar à vontade, né? Ceder, empresta para o seu vizinho, o seu sogro vai operar a máquina, você vai operar a máquina, isso não tem problema nenhum. Então, o perfil seria esse. Tá. No caso... Desculpa ter te cortado. Pode continuar, depois eu pergunto. Pode continuar. Não, eu estou dizendo assim, no caso dessas máquinas, trator, colhedora, a plataforma. E sempre no momento de um sinistro, Everton, será necessária a apresentação da documentação de quem estava operando esta máquina. Entendi. Então, se é um terceiro que estava operando, está ali na apólice, tudo certo, apresenta-se a documentação dele. Se não não adianta, porque o perito, né, assim como todo seguro, trabalha-se com a verdade, trabalha-se com a transparência. O que eu ia te perguntar, que eu te interrompi, até peço desculpas, é o seguinte, por exemplo, quando você falou da questão de que o carro também envolve o seguro do condutor. No caso, eu tenho o seguro de um trator e eu tenho um operador CLT contratado. Acontece um acidente e ele vem a falecer ou ele tem um problema qualquer. Existem modalidades diferentes ou isso já está incluso na apólice ou eu tenho que contratar algo a mais? Como funciona isso? Ele não tem cobertura. O seguro, ele é para proteger um objeto ou alguém. No caso do seguro da máquina, ele cobre a máquina. Se você quiser cobertura para o seu colaborador, você tem que comunicar ao seu corretor, ou o seu corretor te perguntar, né? O mais interessante é isso, é o nosso trabalho, perguntar: você quer cobertura para os seus operadores? Você quer cobertura para eles no caso de um acidente? Quanto? 20 mil, 80 mil, 30 mil? Essa seria a cobertura de RC, responsabilidade civil, que, digamos assim, é o seguro da culpa do segurado com relação a terceiros, sejam esses terceiros coisas ou pessoas. Porque isso se torna importante, de uma importância muito grande, na medida que você tem uma indústria, uma agroindústria, onde você tem vários funcionários, né? E acontece um acidente e você tem uma perda quer dizer, uma empresa grande, ela tem como assimilar uma ação de indenização de 100 mil, 200 mil, que a família vai entrar, por exemplo, né? Ela consegue bancar uma indústria muito grande. Mas o pequeno e o médio produtor, principalmente, ele não tem esse amparo. Aí ele vai ser penhorado a casa, o trator, enfim, outros tipos de bens, né? E também no caso da agroindústria, de uma forma, tem um monte de funcionários, ele entrega isso para o colaborador como algo a mais, como pacote de benefícios. Olha, se acontecer alguma coisa, sua família está amparada, você está amparado, você tem um seguro. Então, quer dizer, isso entra também dentro de um pacote de benefícios. Então,
eu acho que é importantíssimo, né, a gente tratar desse assunto, porque a gente fala de vidas, nós estamos falando de coisas, mas falamos de vidas também, né? Então, eu acho que é bacana isso, ele entender essas duas dualidades, né? A princípio é isso, mas eu posso também contratar aquilo, né? Bacana. Sim. Everton, isso é negligenciado bastante. Quase ninguém contrata. A minoria dos produtores rurais contrata a cobertura de RC, embora sejam esclarecidos quanto à existência dela e quanto à importância dela. Então, não é comum a contratação do RC, tanto do RC operador quanto do RC equipamento. O RC equipamento, por exemplo, é caso a sua máquina colida com outro equipamento que não é seu. Está num campo colhendo e ali tem equipamentos de terceiros. E o seu equipamento colide com o dele, causando dano no equipamento dele. Não está coberto também. Você tem seguro do seu objeto. Vamos lembrar de novo. A apólice de seguro de máquina agrícola assegura o objeto segurado. Objeto daquele segurado. Então, o senhor Raimundo assegurou o trator dele, é o trator dele que está com cobertura. Se ele quer estar com cobertura contra terceiro máquina, ele tem que contratar o RC equipamento. E se quer cobertura para a vida, ele tem que contratar o RC empregador, operador. E um outro ponto isso é muito importante, que é negligenciado. Entendi. Um outro ponto importante que você tocou é a questão de quem vai operar e a questão do terceiro, porque a gente sabe que tem muita gente que tem equipe que presta serviço em outras propriedades. Às vezes ele tem uma equipe que ele vende a mão de obra, né, para plantar ou para colher, uma coisa nesse sentido. Então, ele precisa estar atento a isso, que ele precisa ter esse seguro e ele precisa estar determinado nessa apólice que ele presta serviço para o terceiro, que pode ser feito em outro local, né? Então, isso também é uma coisa que eu acho que, assim, aqui na nossa região é comum você ter, a gente tem muita cana aqui, você sabe disso, você também passa por aqui, a gente tem muitos prestadores de serviços, algumas empresas que contratam serviços para determinadas usinas, né? Então, é importante isso, né? Esse esclarecimento, né? Isso com a cana é comum demais, o prestador de serviço. Ele colhe no Brasil inteiro o tempo todo e você custa conseguir fazer a vistoria da máquina dele, porque hoje ele está aqui, amanhã ele está acolá. Então, a gente precisa, pelo amor de Deus, para 2 dias aí, porque o perito vai até você fazer a vistoria da máquina aí onde você está hoje. Entendi. E, Everton, essa cobertura precisa ser contratada à parte. Entendi. Faz parte do trabalho do corretor perguntar: esta máquina pode ser cedida ou emprestada ou locada? De vez em quando eu faço isso. Então, tem que ter. Porque no de vez em quando é que acontece. É que vai acontecer o sinistro, né? A gente pode ficar muitos dias paradinho que depois vai acontecer nesse mesmo momento. E isso não é é a mesma coisa quando você faz o seguro de carro ou de casa. Você quer cobertura contra o vidro, contra o retrovisor? Isso não é isso que vai elevar o preço da sua apólice, que vai inviabilizar. É 0, alguma coisa do 0, alguma coisa. Então, às vezes, são números, né, baixos que você está lidando e você tem uma garantia, né, da sua máquina, do seu operador. Enfim, eu acho que isso é uma tranquilidade para quem tem empresa de prestação de serviço. Eu acho que isso é muito importante e a gente realmente tem que desmistificar, porque as pessoas... E, infelizmente, a gente está vendo isso, saindo um pouquinho do assunto, a gente está vendo muito, as pessoas só visam lucros, né? Só visam o lucro pessoal. Foi com muita tristeza que a gente viu aqui na cidade de São José do Rio Preto chegar a quase 100% de ocupação. O prefeito decretou um lockdown de 7 dias. Aí a Associação Paulista do Supermercado entrou com uma ação liminar e conseguiu derrubar. Foi uma indignação nas redes sociais, porque se o único setor que não parou até agora foi o supermercado, é onde ocorre uma boa taxa de contaminação.
O mercado não pode ficar fechado uma semana, né? Então, assim, é o lucro em primeiro lugar, acima da vida, né? E eu acho que a gente tem que pensar nisso, acho que a gente tem que humanizar o nosso negócio e ter essa preocupação. E, infelizmente, é uma coisa que acontece com bastante frequência isso, né? Pode continuar, eu te interrompi com o assunto. É o olhar coletivo. É. O olhar coletivo, né? O que você está dizendo aí encaixa perfeitamente no trabalho do corretor. O olhar para o outro. Dificilmente o seu segurado, o seu cliente, ele virá para você com as informações completas que você precisa para cotar. Então, se você tem experiência, você já vai perguntar para ele se ele precisa de cobertura para terceiros, para máquinas de terceiros, se ele loca, empresta ou cede a máquina dele a terceiros. Isso é o olhar da preocupação com o outro, porque na hora que ele precisar de você, ele está com a cobertura e ele foi informado, ele foi avisado, né? Vou aproveitar o gancho aqui para falar de coberturas, né? Já que a gente está falando aqui de coberturas, essas que eu vou falar agora, elas se encaixam aqui no pacote da básica, né? Assim como você contrato de carro, que é o seguro que todo mundo conhece bastante. Então, nas máquinas, nós também temos o pacote básico e as coberturas extras, que são essas que a gente falou agora. Nós falamos de RC, nós falamos de, por exemplo, obstáculos em solo, tá? Essas coberturas são extras. Como você bem disse, elas não encarecem muito o prêmio do seguro, que é o valor que se paga pelo seguro, né? Nós chamamos de prêmio, e valem a pena, elas não encarecem muito, não. Então, vamos lá, nós temos aí, por exemplo, para as máquinas, nós temos o roubo, furto, incêndio, aí vem raio, explosão, granizo, todo tipo de fator da natureza, né? Tombamento, abalroamento, acidente de transporte, vidros, em algumas está na básica, em algumas tem que contratar, mas vidro é uma coisa que a gente tem que contratar. Eu falei agora de cobertura para transporte, né? A sua máquina está assegurada na básica para você transportá-la para onde você precisar. O que mais acontece é o produtor rural precisar transportar a máquina dele. Seja para próximo, né, fazendas próximas, seja para outros estados, né? Afinal, a apólice ela é nacional, você pode rodar com essa máquina dentro de todo o território nacional, dentro de todo o Brasil. Então, por exemplo, para transporte, vamos falar uma peculiaridade aqui que é interessante, que quase ninguém deve saber. A sua máquina pode ser transportada se ela estiver devidamente transportada num caminhão prancha, com toda a segurança e profissionalismo de quem estiver transportando ela. Se ela não estiver desta forma, o perito vai saber na hora do acidente, né, de fazer essa peritagem, ele vai saber, e aí você, né, vai começar aí diz que me disse, porque você vai falar que sua máquina estava devidamente colocada na máquina e pode ser que ela não estivesse, e essa cobertura é muito importante. E às vezes as pessoas elas ficam inseguras porque, nossa, agora não posso transportar minha máquina. E às vezes me ligam para perguntar, pode transportar a máquina. Ela não tem cobertura para içamento e para descida. Não está coberto. Vai içar a máquina, naquele momentinho não tem cobertura. Colocou devidamente a máquina no caminhão, transportou, pode acontecer qualquer tipo de acidente, pode acontecer roubo, furto no meio do trajeto, está coberto. E vamos descer a máquina deste caminhão prancha, naquele momento também não está coberto. Eu gosto da transparência acima de tudo, Everton. É importante isso, porque os acidentes normalmente acontecem na subida ou na descida, né? A gente vê alguns vídeos aí, umas barbeiragens que acontecem, né? Muitas vezes por parte da pessoa, a inabilidade não do condutor da máquina, mas às vezes da prancha, que não sabe se é capacidade, enfim, é o que a gente mais vê na internet, umas coisas assim, absurdas, né? Agora, deixa eu te perguntar uma dúvida. Eu estou transportando e minha máquina, por algum motivo, tombou em cima de um carro, de um caminhão, de uma propriedade. É segura também?
está seguro esse tipo de... O seguro cobre esse tipo de dano ou ele cobre só a minha máquina? A sua máquina. Só a minha máquina. Só se você tiver contratado o RC, que é o Responsabilidade Civil, que é aquele que a gente acabou de falar. Tá, ok. Não, se sua máquina tombou em cima de um carro, não tem cobertura, a não ser que você tenha contratado. Entendi. É o mesmo caso do trator. Entra nas extras. Tá. Isso. Entendi. A gente entra nas extras. A não ser que, por exemplo, o transportador, né? Aí já entramos em outro tema. O transportador tenha esse tipo de seguro, o caminhão-prancha. Entendi. Tá? Mas você, como segurado, e a sua máquina como objeto do seguro, não, a não ser que você tenha contratado. Isso aí é importantíssimo mesmo, porque para se contratar um caminhão-prancha, uma transportadora de confiança. Exatamente. Entramos de novo no quesito confiança, entramos de novo no tema transparência, confiança, especialidade. Sem dúvida, sem dúvida. O transporte de cargas especiais, ele requer uma empresa especializada para lidar com aquilo, né? Porque cada tipo de máquina tem uma especificidade. Olha, não pode isso, pode aquilo, tem que descer dessa forma, não pode... Porque imagina, você vai descer um equipamento como essa máquina, ou uma máquina que precisa de içamento, e ela cai por falta de conhecer os limites, ou porque um cabo estourou, ou porque, enfim, você também tem que contratar uma pessoa especializada, porque afinal de contas é o seu patrimônio que está ali, né? É um terceiro, mas é o seu patrimônio. Se você contrata o guincheiro ali da esquina, ele vai conseguir pagar a sua máquina se sofrer um acidente? Mesmo que você tenha, porque eu imagino, aí é uma suposição, por exemplo, no caso da lei, eu tenho a minha máquina, ela está em cima de uma prancha, ou não tem seguro a minha máquina, o RC, e aí acontece um acidente com esse caminhão e a minha máquina, ou no acidente, morre 2, 3 pessoas. A família dessa pessoa, ela entra contra o guincheiro, mas ela também pode entrar contra você, porque eu não sei se nesse caso existiria a responsabilidade de terceiro, né? Então, a importância de você ter essa garantia, porque o seguro vai te cobrir até um valor contratado, né? Então, é responsabilidade solidária. Se o guincheiro não paga, quem é que vai pagar, né? Imagino que tenha a mesma utilidade aí, né? Isso. E, ao mesmo tempo, dá para a gente falar também do tema, por exemplo, assim, a pessoa não transporta muito a máquina, Everton. Ela transporta esporadicamente a máquina. Então, vai também da necessidade dela. Está aqui, novamente, o papel do corretor em dizer qual é a sua necessidade. Eu não transporto a máquina, Luciana. A máquina fica na fazenda e ela roda aqui entre as minhas fazendas. Isso acontece muito. Então, ali nesse caso, ele não tem praticamente a necessidade dessa cobertura do RC. Uhum. Então, a gente não precisa vender para ele alguma coisa que ele não vai usar. Claro. Só para ganhar mais, né? Isso, que vai encarecer ali. Isso mesmo. Então, vai aí a necessidade do questionário do perfil, que você mesmo falou. O perfil, qual é o perfil dele? Quais as necessidades dele? Quando você trabalha com agronegócio e já está com o cliente há mais tempo, você conhece todas as necessidades dele, o que ele vai precisar, quais são as cláusulas e quais são as coberturas que você vai contratar e aquelas que ele não precisa nunca. Então, vai da transparência aí também, né? Dessa confiança aí. Dessas coberturas extras, Everton, a gente precisa ressaltar que algumas são muito importantes. Por exemplo, assim, vidros, em algumas empresas, não se contrata. Não é contratado na básica, tem que contratar na extra. Então, se você pega um corretor inexperiente, ele não contrata, porque ele pensa que está ali na básica, tá? E a sua máquina tem vidro, ela tem cabine. E ela é nova, tem uma cabine aí de 15 mil de vidro, 10 mil, o que vai encarecer pouquíssimo nesse seguro. A cobertura de obstáculos em solo, importantíssima, para máquinas que trabalham muito rentes ao solo, raspando no solo. Então, a gente vê aí, por exemplo, a gente tem que contratar para as colhedoras, para a plataforma, que costuma engolir pedras, né? E essa pedra causa um dano imenso. Se você tem a cobertura de obstáculos em solo, esse dano está coberto. Se não tem, não está.
Porque lembra que a gente falou que é roubo, furto, incêndio. Essa listinha tem que estar sempre na cabeça do produtor. Se está fora dessa listinha, temos que contratar de forma extra para que ele, na hora da dor de barriga, lá da dor de cabeça, ele tenha essa cobertura, tá? Eu estou lembrando de uma imagem que eu vi esses dias. Eu não sei se é fake news ou enfim, mas eu vi a postagem assim: a que ponto chega a maldade do ser humano com relação a outro? Uma plantação de milho e a pessoa tinha pego uma chave de boca desse tamanho, o tamanho de um milho, e ele colocou dentro do milho aquilo, tirou a espiga e colocou. Porque na hora que a máquina vem colhendo, o que vai acontecer? Então, quer dizer, você vê que a importância de você ter, porque aí ele quebra por dentro da sua máquina. Imagina uma peça de ferro desse tamanho dentro da sua máquina, né? E a gente acha que não existe. Amigo, existe sim, viu? Existe sim. Aquele funcionário que gosta de você, que você mandou embora, o vizinho de olho gordo. Então é melhor prevenir, viu? Isso. Existe sim, existe a sabotagem, existe a má-fé, né? Alguém aí que não gosta do seu sucesso e por aí vai, de que sua plantação está muito bonita. Não é isso, Everton? Infelizmente. Subindo um pouquinho de nível aí, falando um pouquinho das colhedoras de cana, que você disse que viu uma máquina imensa, né? Nossa, elas são a coisa mais linda do mundo, né? Uma colhedora de cana ela está entre as 7 maravilhas do mundo. Para mim, ela é a coisa mais linda. Essas novas, então. Mas essas máquinas, elas apresentam altíssimo risco por poder entrar em combustão espontânea por causa da alta temperatura. E por elas estarem ali com o quê? Com qual matéria-prima? O fogo ali é livre. Então, é o que mais acontece. Muitas seguradoras, essa informação é importante, às vezes o segurado fica tristinho com a gente, porque ele quer fechar em determinada seguradora, mas aquela seguradora fechou carteira para essa máquina, colhedora de cana, devido ao altíssimo risco que eles estão abraçando. Eles dão a eles mesmos, são empresas privadas, né, Everton? Claro. Elas se dão ao direito de manter uma carteira saudável. O que é manter uma carteira saudável? Produzir de acordo com o que se pode pagar. Claro, então, se você pega ali um determinado número de colhedoras de cana e um percentual de 10%, de 8% delas dá perda total, é impagável. É impagável porque uma colhedora de cana varia entre 1, 2, 2,5 milhões de reais, né? Não é brincadeira, né? Não estamos falando de um risco pequeno, estamos falando de seguradoras que se dão esse direito de fechar carteira em determinadas épocas do ano ou de 2 em 2 anos, um período para deixar com que a sinistralidade esteja saudável dentro de um limite aceitável para que voltem a aceitar essas máquinas. Então, falando do segurado, ele às vezes fala, eu quero fechar meu seguro, por exemplo, na HDI. Mas naquele momento a HDI não está pegando colhedora de cana, pega qualquer outra máquina, menos essa, por exemplo. E por aí vai. Então, alertar sobre isso também. Entendido. É importante isso, porque a gente tem que entender que a empresa que está por trás disso é uma empresa privada, como você disse, que visa lucro, né? Ela não está ali para brincar. Então, isso acontece, por exemplo, há um tempo atrás, você fazer seguro, por exemplo, de moto, era a coisa mais difícil do mundo você conseguir fazer seguro de moto. Hoje é mais comum, Sim. Mas há 10 anos atrás era muito difícil, porque o risco é muito grande, né? Paraquedista não tem seguro, me parece, né? Então, tipo assim, a empresa analisa a questão de risco, é uma questão natural, né? Como dizer, é lei de mercado, né? E eles são donos, podem fazer o que eles quiserem, enfim, né? E é bem isso aí. Bom, de moto ainda é difícil, ainda é difícil, dependendo do perfil, não faz. Dependendo do perfil, é caríssimo. É caríssimo. Ele chega a 10, 15, 12% do valor da moto. Entendeu? Então, assim, muita gente outra.
Em 3 anos você troca de moto. Exato. Mas aí você, um amigo que mora na capital, aí o que a gente aqui do interior mais a ver o quê? Você com a sua moto, 500, 700, uma 1000 cilindrada, você para no semáforo e o bacana vem lá e te leva a moto embora, né? Então, é aquilo que a gente está dizendo, é os 15%, 10% do valor do bem, ou os 100% que você corre o risco de perder. Então, eu tenho uma pessoa de minha, assim, próximo, que anda com carros de 300, 400 mil reais. Nunca fez seguro. É um risco. É um risco que ele corre, porque a hora que der um problema, ele fala, isso não precisa. Pouco tempo atrás, roubaram um carro dele em São Paulo, com todas as mercadorias que ele vende junto, entendeu? Então, quer dizer, é um risco. E ele continua até hoje sem fazer seguro. Fazer o quê? Né? Fazer o quê? Fazer o quê? Escolhas. Isso aí é uma escolha, é assumir o risco mesmo. É assim como não ter o plano de saúde e esperar que nunca fique doente. Não ter o seguro e esperar que nunca te roubem o bem. No caso do produtor rural, não ter o seguro e achar que sua máquina nunca terá um dano elétrico. Nossa, mas se tem... olha, Everton, da mesma forma que a gente vende seguro, vende muito, cota o tempo todo a gente abre um sinistro. Entendi. Como é que a gente vai falar da parte boa sem a gente falar da parte ruim? Tem a gente falar da parte pela qual o seguro foi contratado. Você contrata o seguro para quê? Você contrata o seguro porque você pode ter um sinistro. Porque se você tivesse a certeza de que naquela vigência da apólice, por 365 dias, você não tivesse nenhum problema, você contrataria? Claro que não. Você não vai investir. Não tem lógica, né? Deixa eu te fazer uma pergunta nesse caminho que você está falando, que você tem bastante sinistro. Tem franquia? Como é que funciona a franquia nesse caso? A franquia é a parte em que o segurado põe a mão no bolso, não é isso? Assim como uma franquia de carro, tá? No caso do seguro rural, no caso da apólice de máquina agrícola, ela tem uma franquia que é um POS, participação obrigatória do segurado. Então, ela tem ou uma franquia fixa, por exemplo, vamos colocar uma máquina de 500 mil com uma franquia fixa de 10 mil, com mínimo de 10 mil, tá? Ou 10%. Então, é aquilo que for atingido primeiro será cobrado do segurado. Na intenção de minimizar o custo para o segurado também, mas não existe seguro sem franquia. Não existe isso, né? Então, se a sua máquina, por exemplo, custa aí 500 mil e ela tem uma franquia de 20 mil ou mínimo de 10% dos prejuízos, POS de 10%, participação obrigatória do segurado, é aquilo que for atingido primeiro, você vai participar. O restante daquele prejuízo é a seguradora que arca. Então, se você teve um dano elétrico e para consertar essa máquina vai ficar aí 80 mil reais, né? Numa máquina de 500 mil, a gente contrata 20% de danos elétricos no mínimo, tá? Para você estar realmente segurado, para você estar dentro aí do que você vai precisar, que pode acontecer. Se você teve aí um sinistro de 80 mil, você participa com esses 10 mil, por exemplo, que eu falei, e o restante é a seguradora que arca. Mas tem franquia e quando for finalizada a indenização, você receberá com o desconto dessa franquia. O desconto da franquia. Um detalhe agora. Então, por exemplo, eu estou com a minha máquina, eu estou colhendo e eu tive um problema. A gente sabe que no seguro industrial, no seguro de comércio, existe, pelo menos na minha época, existia o lucro cessante. Por um tempo, por um período, você não pode exercer suas atividades e você contratava isso quando você fazia sua apólice de seguro. No caso do seguro rural ou de máquinas, existe essa figura dentro do produtor que só tem um trator e deu um problema, ou a colhedeira deu um problema e ele só tem aquela. Existe essa... porque a gente sabe que tem tempos, né? Se ele não colher hoje, for colher daqui um mês e pouco, pronto, já perdeu a plantação.
Existe essa possibilidade, Luciana? Existe essa cobertura de lucro cessante, sim. Estou lembrando aqui de uma das pioneiras, Mafre Seguros, que possui essa cobertura. E temos uma cobertura bem no sentido disso aí, que se chama perda e pagamento de aluguel, tá? Se você, por exemplo, assim, paga aquela máquina ainda e por algum motivo você tem uma perda dos seus lucros, por um período que você contratou 3 meses de 15 mil, 4 meses de 25 mil, você tem aquela indenização pela seguradora, chama-se perda e pagamento de aluguel, e é uma cobertura extra importantíssima, principalmente se você não tiver certeza que vai conseguir arcar com o custo de prestação, né, desse parcelamento aí que você fez. Olha, é por isso que a gente está aqui com uma especialista. Não titubeou, respondeu todas as perguntas na ponta da língua. Então, você que está aí do outro lado, amigo, a nossa ideia é levar essa informação para você com a melhor qualidade possível, para que você não fique com nenhuma dúvida, para que você tenha clareza, você consiga olhar o seguro com outros olhos. Olha quanta informação importante que muitas vezes você não sabe porque ninguém nunca te contou. Então, a Luciana, junto com a academia, está aqui levando essa informação para você, tá? Luciana, você tem mais algum tema dentro da sua proposta? Fique à vontade, tá? Eu acho que a gente falou bastante coisa importante. No caso da cotação, às vezes a pessoa não cota, Everton, porque isso aqui vai ficar caro, isso aqui... Gente, cotar você pedir uma cotação, você tem uma consultoria, é de graça, você não paga nada, tá? É uma especialidade que a gente tem. A gente vai te mandar essa cotação em diversas seguradoras. Por exemplo, você vai me mandar uma frota de 4 máquinas para eu cotar. A gente vai te apresentar uma cotação em diversas seguradoras, na maioria das seguradoras de seguro rural, para que você possa escolher, para que você possa ver as coberturas, questione tudo, né? Questione aquilo que... Isso, por exemplo, que o Everton acabou de falar, que a gente falou de muitos detalhes aqui com especialidade, às vezes não dá tempo da gente falar para o segurado, mas ele está coberto. Olha que interessante. Ele está coberto com relação a isso tudo. Se a gente sabe da necessidade dele, a gente marcou lá e ele está coberto. E às vezes ele não sabe. Então, assim, os prós são muito maiores do que os contras. O contra, na verdade, é que você vai ficar ali pagando o seguro, mas isso não é um contra, isso é um investimento, né? Você tem que pagar, não é de graça, você tem que pagar e pronto, assim como você paga pela sua máquina, paga pelo seu funcionário. E é um investimento sem... não tem o que perguntar, o que titubear aí. É imprescindível fazer o seguro. Quem tem bem, tem seguro. Com toda certeza, toda certeza. Então, a gente queria, desde já, agradecer a Luciana pela disponibilidade, pela qualidade das informações que ela trouxe aqui para você, amigo do campo, porque não é todo dia que a gente se depara com uma profissional tão preparada dessa forma. Então, primeiro, parabenizar pela sua capacidade, pela sua... a maneira com que você expôs, deixa uma transparência e uma segurança, que eu acho que isso é fundamental, tá? Agradecer a você por essa disponibilidade, dizer ao amigo do campo que pode mandar suas dúvidas, pode mandar aqui nesse QR Code, a gente vai encaminhar para a equipe dela. Se você quiser fazer uma cotação, pode mandar por aqui também. Se você tiver uma dúvida, pode mandar por aqui, que a gente vai te repassar para ela e ela entra em contato e tira todas as dúvidas. Everton, eu não queria falar com ela porque cotação, às vezes... Manda para cá, a gente passa para ela e eu devolvo para você, caso tenha algum problema. Mas a especialista é ela, nós não somos, tá? Nós estamos apenas fazendo essa ponte para poder facilitar as coisas. Então, assim, fique à vontade, você, de tirar todas as dúvidas e muito obrigado. Acompanhe a gente, nós vamos fazer mais 2 entrevistas com esse nível de qualidade e de informação, que a próxima é o seguro, Luciana, me ajuda aí, é o seguro de porteira fechada e o seguro da safra, é isso, né? Isso. Então esses são vamos falar desses 2 temas. Os próximos 2 temas. Acompanhe com a gente essa série, que está sensacional, tá bom? Luciana,
muitíssimo obrigado novamente por sua disponibilidade e estar com você para as palavras finais aí. Muito obrigada a vocês, muito honrada, muito feliz por participar com vocês aqui, com o público tão querido de vocês, da Academia do Agronegócio, que é o público que eu trabalho aí com especialidade há 11 anos. Eu tenho uma admiração e um respeito imenso por vocês. Eu quero dizer aqui que vocês nos representam muito bem perante o mundo, perante o Brasil. E contem conosco, com a nossa especialidade, com as nossas palavras de orientação, tá? De confirmação de informações. O agro é um mundo. Eu falo essa frase muitas vezes ao dia. Essa frase assim, é o meu lema, é o meu slogan. Então, se acontecer de vocês precisarem de alguma informação muito específica, para algum solo específico, para alguma semente específica, nós vamos atrás dessa informação, se a gente não souber assim de bate-pronto, mas a gente está aqui bem preparado e com muito interesse em ajudar vocês e fazer essa troca aí de interesses aí, tá? Pelo seguro e pelas informações e pela segurança de verdade, apresentar a vocês empresas sérias, honestas, que não vão decepcionar vocês. Muito obrigada, Everton. Que isso, a gente aqui agradece a oportunidade, Luciana. Muito obrigada.